Voltamos com mais bate-papo com os pesquisadores da Embrapa, direto aqui da Expocanas, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Agora eu estou com o Gessi e com o Rodrigo, pesquisadores da instituição, para a gente falar mais da parte de grãos, né, Gessi? Já começa falando para a gente o que você tem estudado, pesquisado, o que a gente está aplicando já para o produtor rural. Michele, o consórcio milho braquiária é o que eu mais tenho estudado, eles já estão mais de 20 anos aí. E eu diria que hoje ele está na fase 2. O que é a fase 2? Quando nós começamos o trabalho lá em 2005, tinha milho a 90 centímetros entre linhas, e aí nós poderíamos posicionar uma braquiária na entrelinha. A estrutura mudou, o agricultor tem plantado milho no mesmo espaçamento que se planta soja. 45, 50 centímetros entre linhas. Isso causa um sombreamento mais rápido do milho em cima da braquiária, e a braquiária tem produzido menos palha, menos massa. O que tem isso de importante, que eu chamo de fase 2? O tempo entre a colheita do milho e o plantio da soja até que diminuiu um pouco também. Isto faz com que a braquiária tenha produzido menos massa, pouca cobertura do solo. Então nós precisamos entender as facetas que tem esse consórcio. Primeiro, a braquiária pode não mostrar o seu efeito esperado pelo crescimento de raízes. Então nós podemos esperar essa braquiária crescer, e isso é uma decisão do técnico quando ele vai fazer um primeiro manejo, que pode ser mecânico, com rolo-faca, por exemplo. Logo após a colheita do milho, para padronizar essa cobertura e permitir a rebrota da braquiária e fazer a dessecação no pré-plantio da soja. Uma dessecação muito mais próxima do plantio da soja. Nós temos o que com isso? Mais tempo de solo coberto, principalmente nos meses de julho e agosto, depois da colheita do milho, e principalmente quando retornam as chuvas. Então eu dessecando essa braquiária 3 a 5 dias antes do plantio da soja, eu posso ter uma soja normal. Isso já são resultados que a gente tem. Essa fase 2 já está consolidada para nós na pesquisa. Quanto tempo de pesquisa disso? Começou em 2004, então são 22 anos. 22 anos. 22 anos. Alguns trabalhos de pesquisa, alguns locais visitados. Eu disse que quando eu parar de trabalhar, vou botar os pontos no mapa do Brasil. Acho que são muitos. Mas eu não conheço o Brasil, eu só fui trabalhar. Então, isso nos dá a liberdade de dizer que nós estamos numa segunda fase. Que é dessecar a braquiária mais próxima do plantio da soja. E eu fico vendo, né, conversando também com os outros pesquisadores, é muito tempo para estudar, entender, pesquisar, para vocês levarem para o produtor rural. Não dá para ser imediatista, né? Às vezes a gente está com um problema ali. Se o produtor rural não tem um apoio como o da Embrapa, uma pesquisa ali que comprova que tem que ser assim, ferrou, né? Cada ano é diferente do outro. Cada pessoa é diferente da outra. E executar isso no campo requer algumas informações básicas. A primeira, que surgiu lá com o pessoal da cooperativa, foi qual é a profundidade de semeadura da braquiária. Quer dizer, uma coisa tão elementar que já estava resolvido. Mas nós estamos falando de ambiente de safrinha. É diferente de plantar no verão, que tem mais chuva depois. Então, esses detalhes a gente foi lapidando, foi tirando arestas e até chegar no Ministério da Agricultura e ter o zoneamento agrícola de risco climático do consórcio milho braquiária. Então hoje é uma tecnologia reconhecida. E essa fase 2 que você diz, já é uma fase satisfatória ou ainda tem muito que chegar? A fase 2, eu me refiro apenas ao fato da braquiária estar crescendo pouco. Então ela crescendo pouco, ela mantém uma relação parte aérea e raiz, e o que nos interessa são as raízes para armazenar água no solo. E com isso eu posso deixar ela crescendo mais próximo da semeadura da soja. É claro que se eu tenho plantas daninhas, então eu preciso estudar isso, se eu faço um manejo da planta daninha logo após a colheita do milho, ou se eu faço mais próximo da soja. Mas eu ganho tempo de braquiária crescendo. Nós só conseguimos dinheiro fazendo negócio ou ganhando da fotossíntese as plantas trabalhando para a gente. Então, essa é a etapa principal, assim, a principal. Tem algo que a gente ainda precisa melhorar, que você já está focado em alguma coisa? Resposta, os agricultores até já sabem, mas eu tenho uma certa expectativa de que tem híbridos de milho produzindo mais quando tem braquiária no pé do que quando estão sozinhos. Então, para ambiente de safrinha,
Isto me interessa muito, porque os primeiros indícios que a gente tem é que esses híbridos mais robustos são os que produzem mais quando tem braquiária. Justamente o ambiente que a gente precisa deixar para o campo da soja. Coisa boa. Mais alguma informação que vale ser compartilhada nessa parte nessa sua área? Tem um trabalho novo que também continua sendo consórcio, só que aí é com sorgo granífero. Tem o diamantino, que é outra tecnologia, não é o nosso foco hoje. Mas o sorgo granífero, que está em alta pelo seu poder de aquisição pelas empresas de etanol, até mesmo sorgo na alimentação de animais, que nós temos 3 situações. Primeira, aquela que o agricultor vai plantar sorgo para produzir grãos para a empresa de etanol. Tá. A empresa quer grão de melhor qualidade. Então eu tenho dúvida se isso vai ser com ou sem braquiária. Numa segunda situação, que o agricultor tem conhecimento já, ele pode fazer consorciado com braquiária, porque esse sorgo vai ser depois da soja e vai ser colhido em junho, em julho, e o solo vai ficar descoberto. Então a braquiária vem de bom tamanho para fazer a cobertura do solo depois. Se ele não tem animais na propriedade, não tem integração com gado, ele pode plantar braquiária rusiziensis. Agora, se ele tem animais que vai fazer pastejo, vale a pena colocar uma braquiária brisanta. Então, são 3 opções. Sorgo solteiro, sorgo com rusiziensis e sorgo com brisanta, 2 braquiárias. E isso dá a possibilidade de cobertura do solo e manter os nutrientes presentes para a gente armazenar no solo e as plantas recolherem depois. Esta é a segunda tecnologia. É recente, o sorgo é recente. Já está sendo aplicado? Sim, tem. O agricultor é muito inovador. Dos 3, ainda bem, né? Cabeceira, corpo e rabeira, tem os cabeceiras sempre fazendo. Então, inclusive, o agricultor fazendo sorgo no verão, que não é ruim. Mas essa do sorgo, a gente precisa cuidar. Agricultor se queixando hoje assim, mas eu plantei sorgo e a palha derreteu. Pronto, planta com braquiária e deixa a braquiária crescendo nesse período que não tem sol. Tem sol, não tem chuva, julho, agosto. O que acontece com as raízes da braquiária, que é uma espécie perene? Planta com o milho ou com o sorgo, nesse caso, ela se estabelece enquanto tem chuva, fevereiro, março, abril, maio. Junho para a chuva, a raiz já está no solo. Sim. Aí é redundante falar, mas é verdade, ela cresce para baixo, junto com a diminuição da água no perfil do solo. E aí, quando volta a soja, eu tenho massa para cobertura e proteção do solo, porque o grande impacto da gota na destruição da superfície do solo, a palha protege. Então nós temos tanto milho, consorciado com braquiária, quanto o sorgo, que está entrando agora por ser mais tolerante aos estresses, mas ele responde aos ambientes produtivos, tipo semear na mesma época do milho, o sorgo responde a isso. Então, focar nas épocas melhores para a produção de grãos. O seu trabalho, Rodrigo, acho que a gente está falando de grãos, né? Meio associado. Tem a gente que falou do sorgo e do milho, você faz mais a parte da soja, né? Isso aí, Michele. É uma dobradinha, né? Um sistema de produção. Trabalho um pouco integrado aí, né? Você precisa também entender tudo isso que está acontecendo para tratar as questões da soja. Isso, com certeza. Tanto que é o sistema de produção consolidado no Brasil, extremamente eficiente. Esse casamento, né? A soja no verão e o milho segunda safra. Então, apesar de eu trabalhar mais com a cultura da soja, o grande objetivo, o nicho de trabalho mesmo, é você melhorar o ambiente de produção para potencializar a cultura da soja. Sim. Então, ela vai de carona, né? Então, quanto mais melhorias a gente agregar para aquele ambiente de produção, a soja acaba sendo beneficiada. E a gente vem passando por um cenário de expansão da lavoura de soja, que isso é muito relevante. Porque uma coisa são as áreas de produção atuais, novas, em que a agricultura acaba avançando em áreas de passagens degradadas, de solos muito arenosos, ou seja, que retém menos água, de ambientes de altitude mais baixa, ou seja, faz mais calor. Então, são limitações que limitam o potencial produtivo da soja. Então, a gente precisa, nesses ambientes, muitas melhorias. É a mesma coisa que a gente comparar, por exemplo, um ambiente extremamente favorável lá no Paraná, Ponta Grossa, altitude, solo, uma maravilha. A gente compara com o noroeste do Paraná, onde está aquela região do arenito, altitudes mais baixas, solo que armazena menos água. Então, o sistema de produção não vai ter o mesmo resultado. As práticas agronômicas têm que ser diferentes. Vamos vir aqui para o Mato Grosso do Sul, Nova Alvorada do Sul, a Naurilândia, são ambientes mais desafiadores. Vamos comparar com
São Gabriel, Chapadão do Sul, o cenário é outro. Tanto são áreas mais antigas, é claro. O setor produtivo foi para lá, eram terras mais nobres, ambientes muito mais favoráveis. E como que a Embrapa tem contribuído para esses produtores daqui da região? Isso, então não é porque são ambientes mais desafiadores que não tem potencial produtivo. Claro que tem. Só que aí é um esforço muito maior de pesquisa, da assistência técnica, do próprio empenho do produtor, que é ele que sofre o risco mais elevado. Então a gente vem fazendo essa série de trabalhos que a Entre Safra é uma janela interessante para melhorar o ambiente de produção. Uma tecnologia, já que o Gessi falou bastante, do consórcio milho braquiário, que é muito interessante já para as áreas consolidadas boas e é claro que é fundamental para as áreas de expansão, como outras alternativas. Um milheto granífero é uma possibilidade de agregar retorno rápido, né? Colher o grão, mas por que não consorciado com uma braquiária? Ou mesmo uma braquiária solteira. A braquiária solteira, na safrinha, ela vai ter um impacto fantástico em cobrir solo, em ter cobertura, em melhorar o perfil do solo, favorecer depois a soja em sucessão. Você vê como a gente falou em braquiária, né? O Gessi falou, eu já falei várias vezes. Então, o que antigamente era produtor não queria nem saber falar, né? Era uma planta daninha. Hoje em dia é uma ferramenta fantástica, tanto para as áreas consolidadas e fundamentais para essas áreas, digamos, mais fracas, né? A gente pode falar de pesquisa em específico, o que você tem trabalhado para esse produtor? Então, a gente vem com uma linha de trabalho de alguns anos de consorciar a braquiária com uma leguminosa de cobertura. As crotalárias, por exemplo. O produtor conhece muito bem as crotalárias, o próprio feijão guandu, que é um grupo de plantas, essas leguminosas, que tem características distintas e complementam os capins. Tá. Porque em termos de quantidade de massa, de palhada, de raiz, não tem para ninguém. As gramíneas forrageiras são fantásticas, mas as leguminosas trazem outros benefícios. Fixação biológica de nitrogênio. Então, mesmo para o leigo que não entende isso, quanto mais fixação biológica, menos nitrogênio mineral a gente tem que pôr no sistema. Nitrogênio mineral é poluição e por aí vai. Tá? Capacidade de controlar nematóides, que é uma praga ali do solo que incomoda bastante. As crotalárias são fantásticas. Vai melhorar a atividade biológica do solo. Então, essa complementação de características ajudam bastante, tanto a melhorar o solo, que é o alicerce do sistema de produção, como, o mais importante, potencializar a rentabilidade do produtor. Nossa, é muita coisa. Meu Deus do céu, você vai falando assim... Imagine o produtor que tem que capitanear tudo isso, adotar do jeito certo, não é fácil. Mas... E vocês ficam geralmente, eu até perguntei para os pesquisadores que vieram anteriormente, geralmente são 5, 6 anos de pesquisa. Demorou para chegar nessa conclusão? Depende da linha de pesquisa, algumas até muito mais, até como mais. O Gessi, como falou, no consórcio ele vem há mais de 2 décadas. Há quanto tempo você está trabalhando? Eu já estou há 15 anos. Então, dependendo da informação, às vezes você consegue 4, 5 anos, mas é claro que o importante é sempre ter repetibilidade. Sim. Por isso que demora a pesquisa. A hora que a gente leva para o produtor, a gente quer que ele tenha aquele efeito que a gente avaliou na experimentação. E nós temos muitas fontes de variação, como você já comentou. Sim. Tem ano que é mais chuvoso, tem ano que é mais frio, uma série de fatores que acabam sendo envolvidos. Por isso que a tecnologia ela demora, é uma coisa minuciosa. O produtor ele é sempre ávido, ele quer sempre novidade, mas para ter uma informação confiável, custa caro, né? E tempo também, que não deixa de ser dinheiro. Mas o importante é que ela tenha impacto para o produtor, que ele produza de forma mais sustentável e com bastante rentabilidade. Rodrigo, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pessoal que veio antes, fugindo um pouquinho da parte mais técnica e indo mais para a parte pessoal. 15 anos na Embrapa, quantos anos na Embrapa? Isso aí. Deixa para lá. Foi com Deus, né? Assim, o que te traz isso? São 15 anos que com certeza vocês devem ter essa troca com a ponta, né? Com o produtor rural, com a sociedade. Qual que é o sentimento que você tem em fazer parte dessa instituição e durante 15 anos estar contribuindo assim para o Rodrigo? Bom, primeiro que é gratificante, é claro, trabalhar num setor extremamente relevante, que é a produção agropecuária.
também é extremamente gratificante trabalhar na Embrapa, que é uma instituição do Brasil, né, da população brasileira, de todo mundo, só que também vem junto o compromisso. A responsabilidade. Que é grande. Assim como o jogador de futebol, que às vezes ele é a estrela, ele tem um monte de bônus, né? Mídia, tem o retorno financeiro, mas faz gol pra ver, mas né? é ele que é cobrado, né? Então a gente tem esse compromisso em sempre dar resposta para o setor produtivo, para a população como um todo. E quando você dá essa resposta, dever cumprido? Sim, dever cumprido, mas pronto para a próxima. Porque as demandas estão sempre chegando, né, Jessi? Cada hora é uma coisa. Mas estamos aí para atender, e essa é a nossa missão. Jessi, para você, assim, já nem quis dizer quanto tempo está na Embrapa, mas como é viver tudo isso? Se ver fazendo outra coisa, se não fizesse isso, meu Deus, o que seria o Jessi? Michele, eu falei que eu não sei quantos anos, porque em 1985 eu entrei na Embrapa Trigo como técnico agrícola. Não podia estudar enquanto técnico agrícola. Eu saí em 1990, então fiquei 5 anos na Embrapa Trigo, saí, fiz agronomia na Universidade de Passo Fundo, fui na Unesp, fiz mestrado, doutorado e voltei como analista na Embrapa em Dourados. E eu dei a resposta junto com a equipe, com a Embrapa. O consórcio milho braquiária virou uma tecnologia. É o único consórcio que tem zoneamento agrícola de risco climático. Então, aqui em Dourados, a partir de 2002, então são mais 24 anos, eu já tenho tempo para parar, eu estou me organizando para parar. Incrível que pareça, eu vou voltar lá para a agricultura, de onde eu nasci, e tocar o meu pequeno empreendimento de final de semana, que é o conhecimento todo que eu tive na vida. Eu gastei mais, talvez, em estudo do que em outros empreendimentos. Mas eu não sou urbanoide, eu sou do campo. E estar junto com o agricultor, você não faz ideia da adrenalina que é. Você acorda, você dorme pensando se vai chover, se não vai chover, se a cerca funciona, se o gado vai estar pronto. E como o Rodrigo falou, sempre é um desafio diferente. E aqui, se nós falarmos em ambientes restritivos, eu tenho pesquisado também na Embrapa o feijão calpi. Para Nova Alvorada, para essas regiões de ambiente restritivo, de solo arenoso, que a chuva corta num determinado momento e esse momento é definido, feijão calpi é uma excelente oportunidade para a safrinha. O que precisamos é ter estratégias de comercialização, de negociar essa produção. Então, também é uma das espécies que eu trabalho na Embrapa hoje, depois do consórcio milho braquiária, consórcio com sorgo e braquiária, o feijão calpi, feijão mungo, eu tenho estudado eles porque eles têm esse benefício. Você tem essa missão ainda antes de... Eu tenho algumas atualizações ortográficas de escrita com o consórcio milho braquiária. Mas o feijão calpi é uma leguminosa e fixa nitrogênio atmosférico, que é o que a gente tem de graça da natureza. E que para esses solos arenosos pode ser uma bela alternativa. Então, será que você não vai sentir saudade quando aposentar as botinas? Quer dizer, você vai aposentar as botinas da Embrapa só, né? Vai colocar suas botinas do sítio. Não sei. O futuro a Deus pertence. Eu sou, assim, estou satisfeito naquilo que já fiz e no que estou me planejando a fazer. O povo fala assim, mas você não vai para consultoria? Eu falei, não, consultoria é muito cruel, você tem que saber de tudo, o agricultor quer que você seja rei, não. Eu sei muito pouco perto dessa agronomia toda. Estou satisfeito, a Embrapa foi meu chão a vida inteira. Eu saí, voltei e refiz muito melhor do que quando eu saí, então só feliz da vida. Que legal saber disso. E tem a consultoria da Senar lá no meu sítiozinho no final de semana. Tem o Senar. Dá nossa assistência lá? Já paga a conta. Que legal, que legal, bom saber. Meninos, muito obrigada pela conversa. Eu repito aqui o que eu falei no podcast anterior, pra gente é uma honra conversar. Eu falei, até brinquei pra Adriana, falei, Adriana, eu tô me sentindo burra aqui, porque, meu Deus, é muita informação, vocês são fantásticos e são necessários para o nosso agro, então eu estou muito honrada em receber vocês aqui, em saber um pouquinho mais do trabalho da Embrapa aqui na região. E é isso, eles estão no stand aqui na Expocanas até sexta-feira. A gente tem o stand, tem muito mais informação lá, então quem é do Mato Grosso do Sul e quiser passar aqui por Nova Alvorada, pode vir, passa no stand da Embrapa, no stand do Senar, que o que mais tem é informação e ajuda para você no campo. Eu vou seguindo por aqui, daqui a pouco a gente tem mais convidados aqui no nosso podcast. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima.